Olá, vocês que estão conectados aqui no Saiu em Revista. É um prazer ter você novamente aqui com a gente. Esse é um programa científico, um programa que nós discutimos ciência, é um programa que nós procuramos trazer as informações científicas para a população de uma forma geral. Nós gostaríamos que a população tivesse esse encontro com a linguagem científica. Às vezes os cientistas escrevem, produzem ciência, mas fica um pouco distante da comunidade, distante das pessoas. E o Saiu em Revista é uma tradução disto, é trazer a linguagem, a descoberta dos cientistas para a população. Lembrando a vocês que o Saiu em Revista é um programa oficial do mestrado em promoção da saúde aqui do NASP, Campus São Paulo, tá bom? Nós queremos mandar aquele abraço muito grande para todos os nossos conectados, para os professores aqui do mestrado em promoção da saúde, para todos os alunos, para os egressos, né? Esse pessoal aí que acompanha essas informações e que produz junto conosco o Saiu em Revista. Você já sabe, cada vez nós temos um convidado especial que participa aqui com a gente. Todo o tempo sempre foi um cientista, alguém que produziu conhecimento científico que está aqui com a gente. E hoje eu tenho o privilégio de estar com a Damares. Damares, boa tarde. Como é que você está, Damares? Boa tarde, professor Elias. Eu estou bem, estou muito feliz em fazer parte aqui do Sair em Revista. Agradeço pelo convite de vocês. Aí, isso mesmo. Eu tenho um privilégio muito grande de estar aqui hoje entrevistando a Damares, porque eu a conheci uma garotinha ainda, lá na graduação. Vi essa moça crescer e fazer coisas extraordinárias dentro da ciência, da psicologia. Que bom, Damares, que privilégio eu tenho de estar falando aqui hoje com você. Você pode contar um pouquinho aí para a gente da sua trajetória como estudante e hoje como a doutora Damares? Professor Elias, você me deu aula lá de estatística na faculdade mesmo. Enfim, depois me deu aula no mestrado, acompanhou aí bastante. Bom, eu sou formada em psicologia pelo NASP. Fiz a pós-graduação em saúde pública, no NASP também, e depois o mestrado em promoção da saúde aí, então toda a minha formação foi na casa. Hoje eu sou professora do curso de psicologia, falo isso com muito orgulho, assim, porque era o meu sonho, voltar a dar aula no curso que eu me formei. E atendo também na clínica particular, mas estou na docência, supervisiono os estágios de saúde coletiva, de psicologia hospitalar, e eu coordeno os projetos de extensão universitária do curso de psicologia. Então, esses são os meus envolvimentos principais, eu acredito. Nossa, que bom, que história boa. Ainda mais fico muito feliz com esse sucesso. A nossa professora, colega aqui hoje, do corpo docente do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Damares, e deixa eu te perguntar, você falou que cursou mestrado aqui, para você chegar nesse sucesso que você está. O mestrado contribuiu com alguma coisa aí para você, Damares? Como é que você pode expressar isso para a gente? Mas pode sentir à vontade, fala o que você sentia. Com toda certeza. Eu saí da faculdade e aí eu fui trabalhar como secretária de alguns cursos no NASP. E eu queria já ir direto para o mestrado, porque eu sabia que eu queria a docência e a pesquisa, e não tem outro caminho a não ser ir para o mestrado. Então, eu lembro que eu fui conversar, eu conversava com as pessoas, eu falava, olha, eu estou aqui trabalhando como secretária, mas é só para eu conseguir fazer o mestrado, para eu conseguir dar aula. Esse sempre foi o meu discurso. Aí eu não consegui ir direto para o mestrado, fiz a pós-graduação e depois a especialização, e depois, de fato, consegui entrar, mas o mestrado me abriu as portas da docência, me abriu as portas de supervisão de estágio, é, de palestras que eu já pude dar também, de participar de outros
programas, da extensão universitária. Então, todas essas coisas eu, de fato, não conseguiria se eu não tivesse a titulação. Porém, não só de titulação, mas de conhecimento, tem muitas e muitas coisas que na faculdade a gente dá uma pincelada, na especialização a gente aprofunda um pouco mais, mas no mestrado, com 2 anos de pesquisa, você realmente consegue entender o que você está estudando e o cenário. Então, hoje eu me sinto mais apropriada, mais segura para dar aula e com os Ah, estágios por conta do que eu aprendi no mestrado. nossa, que história legal! Fico contente por o mestrado ter colaborado assim. Esse é o propósito mesmo de um curso de mestrado. Eu às vezes vejo lá o perfil do egresso lá na CAPES, e eles falam bem isso, que é melhorar a capacidade da pessoa comunicar, dar aulas, produzir conhecimento. Isso é muito bom. Pois é, hoje nós temos aqui uma cientista que tem trabalhado bastante com isso. E eu tenho um artigo aqui em mãos, Damares, que você mesmo publicou juntamente com outros colegas, né? Com a Camila, com a Daniela, com a Isabela e com a professora Elizabeth Agrela de Andrade, né? Minha parceira aqui do mestrado. O artigo que vocês produziram está sobre o título, né? Saúde mental e atenção básica. Revisão integrativa sobre diálogos entre os intersetoriais. Eu confesso para você que eu li o artigo bastante. Com É uma nomes difíceis, né? De estranho. Para eu que estudo cardiologia, fica meio complicado entender tudo, mas eu quero te parabenizar pela produção. Acho que isso é muito interessante, produzir conhecimento. E eu gostaria, Damari, que, se possível, conta para a gente um pouquinho desse artigo, como ele foi produzido, quais foram os objetivos, quais foram os principais resultados que vocês chegaram, tá bom? Onde ele está publicado? Conta aí para a gente essa história toda desse artigo, se possível, Damares. Então, fico grato pela sua resposta. Certo. Bom, esse artigo, ele na verdade, é uma pesquisa sobre diálogos intra e intersetoriais. Eu acho que eu vou começar pela necessidade que a gente encontrou de fazer a pesquisa para fazer um pouco de sentido. Quando a gente vai falar sobre saúde mental, e a gente tem qualquer questão, não só um surto grave ou entra numa crise, mas tem alguma desorganização ali psíquica, ou entra numa depressão, tem alguma crise ali intermediária, enfim, ou leve que seja de ansiedade. Para onde a gente vai buscar ajuda? A gente tem, Sim, claro, as clínicas psicológicas, a gente tem as psicoterapias, e elas ajudam muito, mas quando a gente pensa na população em geral, no coletivo mesmo, é na saúde que elas vão buscar ajuda, né? Porque nem todo mundo tem condições de buscar, pagar por um tratamento psicoterapêutico ou psiquiátrico, então a gente vai para a saúde. Normalmente a gente vai na UBS, são os postinhos de saúde mais próximos da nossa referência, passa por um clínico geral e lá da UBS a gente vai ser encaminhado para um CAPS, um centro de atenção psicossocial, dependendo da gravidade, ou para um hospital que tenha alguma ala psiquiátrica, ou para algum serviço que atenda essas demandas de saúde mental. Então esse é o caminho onde a sociedade, as pessoas normalmente procuram como um todo. sim, Mas é, com as experiências mesmo de estágio na época da faculdade e mesmo com as nossas experiências de usuário do sistema, a gente vê que existem muitas fragilidades. Porque às vezes você chega na UBS e aí eles mandam você para o CAPS, que são centros de atenção psicossocial, aí o CAPS diz que não é demanda para ser atendido, você volta para a UBS e às vezes você fica nesse limbo. Para onde que eu vou? Né? A gente costuma brincar que é uma empurroterapia, um manda para o outro, o outro manda de volta e as pessoas ficam perdidas. Então, esse título, Diálogos Intra e Intersetoriais na Saúde Mental, é justamente para entender assim: o diálogo intra é o diálogo entre os serviços da rede. Será que os sim. serviços da rede dialogam
os serviços de saúde mental com os serviços da atenção básica se conversam entre si, para que eles Uhum. sejam bem articulados e, estando ali com uma boa comunicação, aí sim eles vão conseguir fazer os diálogos externos, que seriam o diálogo intersetorial. Porque se Sim. a gente não consegue se comunicar dentro da própria rede de serviço, será que eu vou conseguir fazer as parcerias necessárias com a educação, com cultura, com esporte, com assistência social, por aí vai. Então, a pesquisa foi isso, foi como Uhum. conseguir, foi verificar se existe esse diálogo entre os serviços da rede e se esse diálogo contribui para as parcerias externas. Tema interessante. Que tema Eu estou aqui já doido para saber como que vai ficar isso, se esse vai e vem do paciente é exatamente pela falta de diálogo entre os Porque setores. se não existe esse diálogo, um dos efeitos resulta nisso que eu falei para você, porque no final quem sofre somos nós que precisamos usar o SUS, usar o sistema de saúde. Então, Uhum. se a gente tem uma rede de saúde, ela precisa estar conectada. A pesquisa foi uma revisão sistemática, integrativa, sistemática da literatura, onde a Sim. gente eh, pesquisou, a gente pegou todos os artigos científicos publicados nos últimos 20 Aham. anos, de 2002 a 2022, que Sim. traziam experiências entre esses serviços da rede de saúde, para ver qual a percepção dos profissionais que trabalham dentro dos próprios serviços sobre o diálogo entre os serviços. Os resultados que a gente teve dessa pesquisa, de fato, foi que ali uns 80% dos serviços trouxeram que existe um diálogo pelo apoio matricial, pelo matriciamento entre os serviços, mas de forma muito fragilizada, e a gente tem aí uma média de uns 20% de serviços que não, que o único contato, diálogo, que eles consideram como diálogo entre o serviço é o encaminhamento, a guia de Uhum. referência contra referência, e um contato telefônico informal. Então, um profissional que conhece o outro liga e avisa, mas não institucionalmente falando. Então, o que que a gente pode ver sobre isso? A gente teve muitas mudanças nesse meio tempo no cenário político, muitas mudanças em portarias, que também refletiu nessa fragmentação, nessa Uhum. desarticulação da rede, nessa quebra Uhum. desse diálogo como deveria acontecer. Então, hoje a gente pode dizer, ou melhor, acho que ainda pode dizer hoje, a pesquisa se encerrou em 2022, mas acompanhando aqui os estágios de saúde dos alunos, a gente pode dizer que a gente tem ainda ferramentas que fazem esse diálogo acontecer. Então, não dá para a gente dizer que os serviços são desconectados, só funcionam por encaminhamento. A maioria dos serviços eles possuem uma ferramenta institucional, oficial, que é esse matriciamento, que é o apoio matricial, mas ainda de forma muito frágil, porque o que as pessoas Sim. entendem sobre matriciamento e o uso que a gente faz dele, principalmente hoje com algumas mudanças na portaria, a equipe NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, teve a verba extinta ali do governo, enfim, com algumas portarias, mudanças que a gente teve ali desde 2020, desde 2017 até 2020, a gente chega no cenário que a gente está hoje, com um serviço que existe um diálogo, mas ele é cada vez mais ele está cada vez mais fragmentado, está cada vez mais cada profissional no seu quadrado, na sua salinha, e não mais um trabalho construído em parceria, onde, por exemplo, a saúde como um todo é responsabilidade de todos ali, cada um com a sua área. Nossa, Ou Damares, seja, a gente precisa. que Desculpa. trabalho que tem para ser construído nisso aí tudo, né? Muito. A gente não pode dizer que não temos uma rede de saúde, porque se existe Aham. uma articulação, existe uma rede. Mas se essa rede está frágil e a gente corre um risco de a gente perder esse modelo de rede e voltar a ser um modelo hierárquico, ambulatorial, onde cada serviço existe, Conseguiram, mas a cara? gente tem uma equipe Conseguiram. multiprofissional, cada Bom, profissional no Damares, seu muito quadrado. obrigado. Muito obrigado por isso. Eu acho que é esse trabalho grande mesmo,
que nós temos que fazer, né? Especialmente vocês que estão aí já trabalhando nesses serviços públicos, porque um trabalho bem feito a partir de uma pesquisa dessa que você fez, que indica as fragilidades, que indica que tem e quais são as fragilidades, é importante porque daí para frente o serviço pode ser melhorado para o usuário, né? Para que não haja esse empurroterapia, como nós começamos anteriormente, né, Damares? Damares, aqui eu tenho certeza que os nossos conectados, eles têm uma vontade muito grande. Aproveitar que eu tenho uma psicóloga aqui sendo entrevistada hoje, e como o seu tema aqui do artigo era saúde mental, eu queria perguntar se é possível você dar uma pincelada aí para os nossos conectados, os ouvintes. Se essa entrevista vai ficar no canal do YouTube. Aproveitando, pedir para que vocês entrem lá no canal oficial do NASP no YouTube, vejam os nossos vídeos, compartilhem, deixe o seu like também, né? Isso é engajamento para que essas informações cheguem na maioria das pessoas. Lógico que se você fizer isso, o YouTube vai recomendar os nossos vídeos. Não, mas eu gostaria que você fizesse, se fosse possível, falar um pouquinho para a gente de saúde mental, para que o nosso conectado possa entender o que que é isso. O que que é uma pessoa que tem saúde mental? E, diferentemente, o que que é não ter saúde mental? Olha, essa pergunta, ao mesmo tempo que é fácil, é muito difícil de responder. Mas eu consigo acreditar que uma pessoa que tem saúde mental é uma pessoa que consegue resolver os problemas dela, tipo, e quando eu digo problemas, eu não falo só dos problemas físicos do dia a dia, mas consegue entrar em contato com as emoções, com talvez lembranças difíceis, com situações difíceis mesmo emocionalmente, conflitos, consegue resolver eles sem um prejuízo para a sua vida. Porque não existe uma vida perfeita. Essa coisa de completo bem-estar físico, mental e social é um ideal, né? Então, na vida, se a gente consegue enfrentar as situações, se a gente não foge de uma situação, em vez de enfrentar ela mesmo, de passar por ela, de aguentar o sofrimento, ultimamente eu tenho dito que ter saúde mental é aguentar o sofrimento no momento em que ele precisa ser vivido. Aconteceu uma coisa frustrante, Muito. em vez da gente correr para um vício, para uma distração, não. Eu estou triste, eu vou viver esse momento, e com isso a gente vai ressignificando e não vai guardando muita coisa. A gente guarda muito, aí explode, aí vira uma depressão, vira uma ansiedade, vira muitas outras coisas, né? Ok, demais. Muito bem, uma explicação muito lógica, muito fácil das pessoas entenderem isso e entender esse tema que também é muito importante, né? Hoje nós vivemos em um mundo, basicamente, onde as doenças mentais, né, onde está com uma prevalência altíssima, né? Nós estamos chamando aí de mal do século, né? São as doenças mentais, onde a situação, né, o estilo de vida que nos impuseram foi exatamente isso, nos tornar mais fragilizados mentalmente. Nós que somos uma geração que passamos por uma pandemia, estamos pós-pandemia e ainda estamos aí com várias sequelas disso, né? É bom nós entendermos sobre isso. Damares, eu quero, em nome do Mestrado em Promoção da Saúde, agradecer a você por participar aqui do nosso Saiu em Revista, dizer que foi muito bom ouvir de você essa produção científica que você fez, essa explicação sobre saúde mental. Agradecer porque essas informações vão atingir muitas pessoas, Damares. Nosso muito obrigado mesmo. E eu passo as palavras, então, para você fazer o encerramento nosso falando aí para a nossa população, tá bom, Damares? Eu que agradeço, professor Elias, para mim é uma honra mesmo participar disso. Eu acho que conhecimento ele precisa ser compartilhado e é uma troca, na verdade, né? Essa partilha onde a gente conversa, ouve o outro e também fala, e nisso a gente vai crescendo e aprendendo. E agora falando para o pessoal especificamente sobre saúde mental, é, é a gente prestar atenção mesmo no quanto a gente não só não está doente, não só não tem um transtorno, não só não tem uma situação, mas
pequenos autocuidados diários, pequenas coisas que a gente faz por nós mesmos, uma qualidade de vida melhor, e isso não necessariamente envolve uma condição econômica melhor, mas com pequenos detalhes vão fazendo com que a gente, consiga ter mais saúde, e tendo mais saúde, a nossa mente também fica melhor. Melhor. Muito obrigado, doutora Damares. Deus abençoe o seu serviço, o seu trabalho, tanto no postinho, nos estágios, quanto em sala de aula. E o nosso muito obrigado pela participação aqui no Saiu em Revista. Então, Muito nossos obrigada. conectados, nós chegamos ao fim desse programa e contamos com você para que vocês estejam sempre assistindo às nossas lives, compartilhando os nossos vídeos, ok? Aqui nós traduzimos a ciência em uma linguagem simples para que todos vocês possam entender. Fiquem, portanto, com Deus e nós teremos mais episódios do Saiu em Revista.